vamos entrar na teoria dos pesadelos além do Freud, porque a gente falou que para o Freud os pesadelos são realização de desejos, assim como os sonhos, né? Porque, como eu disse antes, nos pesadelos pode ter a realização de desejo de uma parte de uma estrutura da mente do sujeito e não de outra. Pode estar satisfazendo um desejo sadomasoquista do superego do sujeito em conflito com o ego do sujeito, né? Então, pode ter diversos elementos envolvidos num pesadelo do ponto de vista freudiano. A única exceção em relação à realização de desejo para o Freud é justamente os sonhos traumáticos que eu falei aqui, que são sonhos que causam uma ruptura na mente do sujeito, praticamente uma cicatriz, onde o sujeito não consegue se livrar do trauma e sonha com o trauma. Porém, os teóricos que vieram depois do Freud, e hoje eu vou falar de dois aqui, vou falar da Melanie Klein e do Wilfred Biel, evoluíram esse pensamento. A Melanie Klein, ela traz um conceito muito importante, que ela traz as posições. Né? O Freud ele tem uma teoria pulsional e a Melanie Klein ela tem uma teoria das relações de objeto. E nessa teoria das relações de objeto, a Melanie Klein ela antecipa tudo o que acontece na estrutura do sujeito para os primeiros meses da vida do bebê. Nessa situação, os primeiros 3 meses, a Melanie Klein define como sendo o da posição esquizoparanoide. Nessa, né, e alguns sujeitos, como sujeitos que têm casos graves, como os psicóticos, por exemplo, eles ficam funcionando com os mecanismos de defesa e o modo de funcionamento próprio desta fase, desta posição esquizoparanoide, onde predomina a cisão, a identificação projetiva, que, se você me segue, já ouviu falar várias vezes. Os pesadelos desses sujeitos são angústias, são manifestações, melhor dizendo, das ansiedades, das angústias primitivas, que estão relacionadas à destruição e ao aniquilamento próprio do bebê, né? O bebê que tem 0 a 3 meses de idade, que não sabe falar, que tem só aquela sensação bruta e pura, como é a mente do psicótico, que tem pouco filtro para diminuir a intensidade das emoções e sente tudo de uma maneira muito intensa. Então, esses pesadelos, eles são resultantes da fragmentação do ego do sujeito e da projeção das partes assustadoras de si mesmo nos objetos externos, né, próprios usando a identificação projetiva. Um exemplo disso, um exemplo desse tipo de pesadelo, são as figuras perseguidoras e ameaçadoras, os sonhos de perseguição próprios, né, de alguns casos e quadros psicóticos, onde a gente vê bem os elementos persecutórios, as ansiedades paranoides e as fantasias de perseguição dos pacientes. No caso do bebê, ele projeta as suas pulsões destrutivas em objetos externos, que retornam para ele, né, como figuras ameaçadoras nos pesadelos. E esse processo é o mesmo processo, um processo muito similar que acontece nas estruturas mais primitivas, nos casos borderlines, nos casos autísticos e nos casos psicóticos também. A Melanie Klein também falou da posição depressiva, que acontece em torno ao 6º mês da criança, quando ela começa a integrar os objetos que estão fragmentados, a fazer uma síntese, a ter uma capacidade de reparação dos objetos, né? Então, os pesadelos, eles começam nesta fase a refletir as ansiedades mais depressivas. Os pacientes que funcionam mais dentro desse modelo da posição depressiva apresentam muita culpa, perda e reparação aos objetos amados que a criança ou o paciente sente
que ele danificou ou destruiu nas suas fantasias inconscientes, inclusive. Então, os pesadelos eles podem incluir temas como perdas, como abandono, sentimentos de culpa por ter machucado os outros. A criança ela começa a incorporar as partes boas e más dos objetos, a fazer essa integração que eu falei antes para você, levando a uma maior complexidade emocional dos pesadelos. Não é tão bruto como na posição esquizoparanoide. Começa a ter mais recursos de ego, mais possibilidades neuróticas de reparação, coisa que na posição esquizoparanoide fica bem mais complicado. Na Melanie Klein, os pesadelos, para ela, têm uma função muito importante, porque eles trazem à tona ansiedades inconscientes. Não é só realização de desejo inconsciente. Eles são um retrato da mente do sonhador e trazem essas ansiedades inconscientes à tona. Eles permitem que o ego trabalhe através dessas emoções. É uma maneira do ego tentar elaborar essas emoções dentro de seus próprios pesadelos. É uma forma que a mente tenta de processar e integrar experiências emocionais intensas, próprias desse tipo de funcionamento. Com o Wilfred Bion, principalmente depois que a Melanie Klein morreu, Wilfred Bion criou uma teoria do pensamento muito interessante a respeito da psicanálise. E ele se ocupava muito sobre como é que o pensamento surge na mente do bebê, desde os primórdios até a vida adulta, e que deformação o pensamento sofre nos quadros clínicos, principalmente nos quadros clínicos mais primitivos, como os quadros clínicos psicóticos. Então, para ele, a mente, para poder simbolizar e sonhar efetivamente, precisa ter uma função alfa, como ele dizia, que transforma as experiências sensoriais e emocionais brutas, as mais brutas, em pensamentos oníricos e em imagens simbólicas, representacionais, que servem para representar experiências emocionais, que servem para o indivíduo elaborar essas experiências emocionais. Quando há uma falha nessa função alfa, ou quando ela é insuficiente, essas experiências não são processadas e podem se manifestar como pesadelos e podem se manifestar como uma confusão entre alucinação e pesadelo, alucinação e sonho. Por isso que muitas vezes o Bion, você vai ver o Bion dizer que os pacientes psicóticos mais regressivos nem sonham, porque não há uma diferenciação entre o inconsciente e o consciente, porque não há um problema severo na função alfa, justamente nesta transformação das experiências brutas e sensoriais em pensamentos oníricos e imagens visuais, simbólicas. Então, para ele, os pesadelos indicam de onde a contenção e a transformação falharam, né? E apontam para áreas que necessitam de mais trabalho terapêutico e mais contenção emocional por parte do analista. Quanto mais o analista consegue conter dentro da própria mente estes elementos brutos, mais ele consegue emprestar a sua função alfa para o analisando, para que esse analisando possa, aos poucos, junto com o analista, transformar essas experiências brutas e essas experiências sensoriais intensas em pensamentos oníricos, imagens simbólicas que podem ser representadas simbolicamente e ressignificar aos poucos a experiência emocional.